entrada, e lá, mesmo destruída, mesmo acabada, mesmo sem beleza nenhuma que atraísse o olhar, foi nesta capela que Francisco entendeu que a vontade de Deus era que ele construísse fraternidade. Na capela da Porciúncula, Francisco recebeu os primeiros frades. Na capela da Porciúncula, Francisco consagrou Santa Clara. Na capela da Porciúncula, Francisco consagrou toda a ordem franciscana à Virgem Maria, a nossa mãe. Veja, nos braços de Maria, na capela de Santa Maria dos Anjos da Porciúncula, sob o manto da Virgem Santa, da Virgem Mãe, Francisco inicia sua obra. Francisco faz com que o mundo reconheça que pelas pegadas do pobrezinho de Assis, pelas pegadas de Clara, pudéssemos chegar ao Cristo nosso Salvador. Em uma de suas orações nesta capela, Francisco se depara com uma grande visão do céu. Jesus aparece para ele ao lado de sua mãe santíssima e faz uma pergunta a Francisco: o que é que você quer receber de mim? Qual é o seu pedido, Francisco? E como nosso pai Francisco não pensava em nada para si mesmo, não pediu nada para ele, mas pede a Jesus pelos pecadores. Francisco pede ao Senhor que naquele lugar sagrado, naquela igreja, onde em suas orações ele já tinha sentido tantas vezes a presença de anjos que invadiam aquele lugar, que passavam naquele lugar, Francisco pede a Jesus que todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados, que se confessassem, que entrassem naquela igreja e rezassem algumas orações, encontrassem o perdão das penas temporais que o pecado causa na nossa alma. Quando a gente peca, o pecado tem duas dimensões em nossa vida. Nós, pelo pecado, temos a culpa e a pena do nosso pecado. Quando nós nos confessamos, os pecados são perdoados da culpa. Nós perdoamos na confissão a culpa pelo nosso pecado. Diante de Deus, nós não temos mais a culpa pelo pecado cometido. Mas Deus é justo. E pela justiça de Deus, pela justiça divina, nós precisamos pagar a pena que o pecado gera na vida da gente. É como se fosse uma mancha, como um crime que alguém comete, e mesmo tendo sido perdoado por quem foi lesado pelo crime que alguém comete, nós precisamos pagar a pena que aquele crime gera, na vida da gente. É como se alguém cometesse, por exemplo, um assassinato. Aquela família que perdeu o seu ente querido, o seu parente, pode perdoar o assassino, mas diante da justiça, aquele assassino precisa cumprir a sua pena, precisa reparar o dano que aquele crime cometeu. Então ele precisa ir para a cadeia e passar aquele determinado tempo pela justiça para cumprir a pena do seu crime. Assim acontece conosco. Quando a gente se confessa, o Padre nos perdoa quanto à culpa e passa uma penitência, não é? Essa penitência serve para que nós possamos nos reparar das penas que o pecado deixa na gente, as manchas que o pecado deixa na nossa alma, de maneira que nós vamos nos penitenciando durante toda a vida para apagar não os pecados são apagados pela confissão, mas nós nos penitenciamos na nossa vida para que as penas do pecado sejam apagadas. E se alguém disser assim: mas Frei, e se a gente morrer e não der tempo de pagar todas as penas do pecado, a gente vai para o inferno? Não, porque a culpa foi perdoada na confissão.
Deus nos dá a graça de uma segunda chance. No céu só pode entrar quem tem o coração puro, como a música que a gente canta. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. No céu não entra mancha nenhuma do pecado. Se nós passamos esta vida cometendo tantos e tantos pecados, nos arrependemos, nos confessamos, e não dá tempo da gente se purificar das penas que o pecado deixa na nossa alma, deixa na nossa vida, nós continuamos a nos purificar quando a gente morre no estado de espírito que nós chamamos de purgatório. O purgatório é o lugar que nos prepara para habitar no coração de Deus, para habitar no céu. O purgatório é a antessala do paraíso e funciona como um salão de beleza que as mulheres gostam de ir lá se arrumar. Nós entramos no purgatório para deixar a nossa alma bela, purificada, para poder adentrar ao céu. Quando Francisco de Assis, na visão que teve com Jesus na porciúncula, e Jesus pergunta o que ele deseja, Francisco pede que todos os pecadores que se arrependessem dos seus pecados e entrassem naquela capela, recebessem o perdão de todas as penas dos seus pecados. E o Senhor Jesus diz: olhe, Francisco, esse pedido que você está fazendo é um pedido muito grande, eu posso conceder, mas para que você receba este pedido, vá procurar o Papa e peça ao Papa que confirme, porque é o Papa que tem a autoridade das chaves que eu dei a Pedro, aquele que liga no céu, aliás, liga na terra e é ligado nos céus, desliga na terra e é desligado nos céus. E Francisco obedece o Senhor Jesus, vai até o bispo Honório III e pede ao bispo, aliás, ao Papa, melhor dizendo, que lhe dê esse privilégio do perdão das penas temporais do pecado a todos aqueles que adentrassem na capela da porciúncula. O Papa pergunta: mas por que você está pedindo isso? É uma graça tão grande. E São Francisco diz: mas eu pedi a Jesus e Jesus mandou eu pedir ao Senhor. Então agora o Senhor se resolva, conceda essa indulgência. E é interessante que naquela época a igreja concedia a indulgência plenária, já era algo comum para a igreja, mas por um determinado tempo, por 10 anos, 20 anos, 200 anos, 100 anos. Então a indulgência se dava aos fiéis, basicamente aqueles que faziam grandes peregrinações, que iam para a cidade de Roma a pé, que caminhavam quilômetros e quilômetros. E o Papa pergunta a Francisco: tá certo, eu vou conceder essa indulgência, mas por quantos anos você quer essa indulgência? E a resposta de Francisco foi olhar para o Papa e diz assim: Santo Padre, eu não peço por anos, mas eu peço por almas. O meu desejo é que todos cheguem ao céu. Veja, nos braços da Virgem Maria, na capela da porciúncula, uma igreja pequena, quase totalmente destruída, uma igreja tão simples e tão pobre, Francisco alcança de Deus esta grande graça para todos nós pecadores, para nos dizer que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam na Mãe de Deus, em Maria Santíssima, encontram o caminho que leva ao Senhor, encontram o perdão, encontram a acolhida, encontram a graça da renovação espiritual. Que todos nós possamos aprender com a Virgem Maria e com esta grande graça do dia do perdão de Assis, da indulgência da porciúncula, a nos entregar também nos braços da nossa Mãe Maria Santíssima. Francisco confia tanto na intercessão da Virgem Maria, que nesta pequena capela se tornou para nós o berço de toda a família franciscana nascente. Lá
na Porciúncula e ainda hoje em todas as igrejas franciscanas espalhadas pelo mundo inteiro, nós podemos alcançar neste dia 2 de agosto, todos os anos, a renovação espiritual da nossa vida. Aqui nós encontramos o perdão de Deus e aqui Deus deseja que a nossa vida seja reconstruída, assim como Ele mesmo pediu a Francisco na capela de São Damião. Francisco, reconstrói a minha igreja, que como vês está destruída. No primeiro momento, Francisco sai reconstruindo o templo, mas não sabia ele que o desejo de Deus para a sua vida é que Francisco reconstruísse os corações que estavam quebrados e destruídos pelo domínio do pecado. Que neste dia de grande graças para a nossa família franciscana e para todo o mundo, neste dia do perdão de Assis, peçamos a intercessão da Virgem Maria, que nos ajude a reconstruir o nosso pecado e sanar as dores que o pecado causa dentro de nós. Confiantes na misericórdia do Senhor, encontremos aqui o alívio do grande fardo que carregamos durante toda a nossa vida. E pela intercessão da Virgem Maria, Senhora dos Anjos, Rainha de nossa ordem, sejamos conduzidos um dia ao paraíso que Deus preparou para cada um de nós.